Olá, seja bem-vindo ao canal do Professor Araújo. Hoje com mais uma aula de matemática. Vamos estudar porcentagem para concursos. Teremos duas aulas sobre este assunto, só com questões que já caíram em concursos públicos, e esta é a aula de número 1. Estou preparando uma playlist só com conteúdos para concursos de matemática, beleza? A primeira questão, ela diz o seguinte: ao realizar uma compra com pagamento à vista, um consumidor teve um desconto de 15% em uma compra de 720. Desta forma, o valor pago pelos produtos comprados foi de... Bom, observe que ele fez uma compra de R$ 720. Para fazer meus cálculos, eu não vou necessitar desses zeros depois da vírgula, tá bom? Só vou trabalhar com os 720. Observe que o cliente ganhou um desconto, o consumidor ganhou um desconto de 15%. 15% de quê? Né? Porque 15% não é sempre o mesmo valor, depende, é 15% de quê? Se for 15% de 100, é 15. Agora, se for 15% de 720, já é outro valor, e assim vale para qualquer valor, beleza? Como é que eu encontro, né? Como é que eu encontro a porcentagem de um número? Gente, é muito fácil. Para encontrar a porcentagem de qualquer valor, basta que você multiplique aquele valor pela porcentagem que foi dada. O primeiro passo é eu descobrir o desconto. Quanto que o consumidor ganhou de desconto? 15%. Mas ele não quer em porcentagem, ele quer em reais. Então, eu vou calcular aqui os 15% multiplicando. Eu vou multiplicar os 720 por 15%, tá bom? Só isso. Colocar a porcentagemzinha aqui, porque no final nós vamos precisar usar esse símbolo. 5 vezes 0 é 0, 5 vezes 2 é 10, deixa o 0, vem 1, 5 vezes 7, 35, com 1, 36. Agora multiplica pelo 1. 1 vezes 0 é 0, 1 vezes 2 é 2 e 1 vezes 7 é 7. E vou somar. 0, 0, multiplicaçãozinha básica, né, gente? 6 com 2, 8 e 3 com 7, 10. Então, o resultado deu 10.800. É isso, professor? 15% de 720? Não, né, gente? O que é que falta eu fazer? Só falta eu fazer o seguinte, ó. Como aqui é porcentagem, porcentagem é o quê? É uma divisão por 100. 15%, gente, é o mesmo que 15 sobre 100, tá bom? Você não vai precisar fazer isso, é só para explicar esse símbolo aqui. Esse símbolo está substituindo a divisão por 100. E o que é dividir por 100? É contar duas casas para a esquerda e colocar a vírgula. Então, quando você terminar de multiplicar por uma porcentagem, é só você contar duas casas para a esquerda e colocar a vírgula. Como aqui depois da vírgula só tem zero, não vou precisar. Então, o cara ganhou um desconto de R$ 108. É isso que o problema está querendo? 108? Está querendo saber o desconto? Não, está querendo saber qual o valor pago. Bom, se ele fez uma compra de 720 e teve um desconto de 108, eu vou subtrair para saber quanto que ele vai pagar. 0 tira 8 não dá, corto 2, fica 1, vem 1 para cá. 10 tira 8 é 2, 1 tira 0 é 1 e 7 tira 1 é 6. Ele vai pagar, então, pela compra, R$ 612. Letra D. Olha que fácil. Segunda questão da Fundatec, da banca Fundatec, ainda nesse ano, 2023, diz o seguinte: em um local de trabalho em que o pagamento é realizado por hora trabalhada e se trabalha 6 horas por dia, olha só, a pessoa ganha de acordo com a quantidade de hora trabalhada. E esse camarada aqui trabalha 6 horas por dia. A quantidade de horas que se deve trabalhar a mais diariamente para que o ganho mensal seja 20% maior. Olha só, imagine que você trabalha nessa empresa e você trabalha 6 horas por dia e você sabe que ganha por hora. E você quer aumentar o seu salário em 20%. Ora, é só você, então, aumentar nessas 6 horas, aumentar 20%. Tornar esse tempo 20% maior. Então, a pergunta é, qual vai ser, quanto ele vai ter que trabalhar a mais para que ele consiga esse ganho mensal de 20%. Ou seja, o problema quer saber quanto que é 20% de 6 horas, que é exatamente o que ele está precisando aumentar no tempo de trabalho. Ele está precisando aumentar no seu ganho 20%. Então, você vai ter que calcular 20% de 6 horas para poder determinar o tempo extra que ele vai ter que aumentar no seu serviço diário, beleza? Então, o que é que eu vou fazer? Vou multiplicar 6 horas por 20%, como eu fiz lá na primeira, multiplicar? Sim, eu vou multiplicar, gente. Só que eu tenho que ter o seguinte cuidado. Eu tenho que calcular, eu tenho que fazer essa multiplicação por minutos, né? Porque observe que eu tenho aqui alternativas que aparecem minutos, eu posso ter um resultado que me dê quebrados, né? Horas e alguns minutos, então eu transformo essas 6 horas em minutos.
e depois eu converto para horas. Mas para calcular, eu converto primeiro 6 horas para minutos. 6 horas, gente, sabemos que cada hora tem 60 minutos. Multiplicando, 6 vezes 0 é 0 e 6 vezes 6 é 36. Temos 360 minutos. Esses 360, eu quero saber quanto é 20% dele. 20% de 360 minutos, que é o mesmo que 20% de 6 horas. Eu vou multiplicar, tá bom? Multiplica. Eu posso sempre usar essa técnica aqui. Tem outras, né? Mas vamos usar sempre essa para não confundir. Então, multiplicando por 20%. Esse zero não precisa multiplicar por ele, eu só baixo ele, tá bom? E vou multiplicar só pelo 2, mas não pode esquecer de baixar esse zero do 20. 2 vezes 0 é 0, baixei um 0. Agora, multiplicar o 2 por tudo que está em cima. 2 vezes 0 é 0, 2 vezes 6 é 12. Deixo o 2, vem 1. 2 vezes 3 é 6, com 1, 7. Terminou a multiplicação. E agora? Lembra lá? 15% é a mesma coisa que 15 sobre 100. E 20% é o mesmo que 20 dividido para 100. Ou seja, esse símbolo aqui só é para você lembrar, só para você lembrar que no final tem que contar duas casas para a esquerda e colocar a vírgula. Portanto, gente, ó, esses zeros não preciso deles. Eu tenho 72 minutos. Essa pessoa tem que trabalhar 72 minutos a mais. O que é 72 minutos? Ora, cada hora tem 60 minutos. Então, tira uma hora daqui, vai me dar o quê? 12 minutos restantes. Então, 72 minutos é uma hora, né? 60 minutos é uma hora e 12 minutos. Uma hora desses 60 mais 12 minutos. Esse é o tempo que o cara vai ter que trabalhar a mais, tá bom? Uma hora e 12 minutos, letra B. Vamos para a terceira? No dia 1º de maio, Alexandre estava com saldo negativo no banco de R$ 1.200. Ele tinha um saldo negativo de 1.200. Olha o saldo dele. O saldo dele era negativo. No dia 5 de maio, o Alexandre recebeu 5.000. Ora, ele recebeu 5.000. Então, esse 5.000 é positivo. Ele recebeu 5.000 referente ao seu salário. Após receber seu salário, Alexandre destinou 15% do seu saldo, do resultado desta subtração. Por que subtração, professor? Porque nós temos um saldo negativo e um positivo. Quando nós temos dois números com sinais diferentes, nós subtraímos e colocamos o sinal do maior módulo. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Uma subtração. Eu vou fazer 5.000 menos 1.200 para saber quanto que ficou o saldo dele. Ele estava devendo isso ao banco e entrou isso na conta dele. Então, qual que ficou o saldo dele? 0, 0 tira 0 é 0, 0 tira 2 não dá, corta o 5, fica 4, vem 1 para cá, 10 tira 2 é 8 e 4 tira 1 é 3. Então, ele ficou com um saldo de 3.800. O que aconteceu? O problema está dizendo que após ele receber esse salário, ele destinou 15% desse saldo, destinou 15% de quê? Dos R$ 3.800. 15% dos R$ 3.800 foram para a poupança e o restante ele pagou suas contas. Mas o que o problema está querendo? Considerando que não houve outras movimentações na conta de Alexandre, qual valor ele destinou à poupança? Ele destinou à poupança, gente, 15% de 3.800. Então, eu vou colocar aqui 3.800 vezes 15% para saber quanto que ele deixou na poupança. 5 vezes 0 é 0, 5 vezes 0 é 0, 5 vezes 8 é 40, deixa o 0, vem 4. 5 vezes 3, 15, com 4, 19. Saltei uma casa, né? Não pode esquecer, para multiplicar pelo 1. 1 vezes 3.800 é 3.800. Eu agora vou somar tudo. 0, 0, 0, 9 com 2, ou melhor, 9 com 8, 17 vem 1, 1 e 1, 2, 2 e 3, 5. Terminei a multiplicação, o que é que eu faço? Lembro das duas primeiras? Como aqui é porcentagem, eu conto duas casas e coloco a vírgula. Portanto, ele guardou na poupança R$ 570. Letra A verdadeira. A próxima é da banca Avança São Paulo, também em 2023, e ela diz o seguinte, ó: um time de futebol ganhou 10 partidas em um campeonato com 20 jogos. Beleza, né, gente? Muito fácil isso aqui. Qual a porcentagem de vitórias do time? Essa daqui não precisa fazer nenhum cálculo. Olha só, você tem que entender o seguinte, 100% equivale ao todo, né? Equivale ao todo. Imagina que você dividiu um bolo em 8 pedaços e comeu os 8 pedaços. Você comeu 100% do bolo, tá bom? 100% representa o inteiro, representa tudo, completo. Então, nós temos a seguinte ideia, se 100% é o todo, 50% vai ser o quê? A metade. 25% vai ser a metade da metade. Então, imagina R$80. Quanto que é 50% de R$80? 40. Só que aqui o problema só quer saber quanto que é 10 partidas
em um campeonato de 20 jogos. Ele ganhou 10 partidas em um campeonato de 20, ou seja, ganhou a metade. A metade é que vem em porcentagem, a metade sempre será representada por 50%. Não esqueça disso. Vamos para a quinta e última questão desta primeira parte do nosso estudo de porcentagem. Em um concurso público com 100 questões, um candidato acertou 80 questões. Qual a porcentagem de acertos desse candidato? Olha só, gente, de 100 questões, de 100, ele acertou 80. Então, eu coloco o total, é uma fração, tá bom? É uma fração. Eu coloco o total embaixo e aquilo que foi acertado, aquilo que eu estou querendo, eu coloco em cima. O 80 eu coloco em cima. Eu quero saber quanto que é 80 questões de 100 em porcentagem. Ora, eu escrevi a porcentagem. Lembra da primeira questão que eu falei que 15% é o mesmo que 15 sobre 100? Se 15 sobre 100 é o mesmo que 15%, então eu posso dizer aqui, ó, que 80 sobre 100 é o mesmo que 80%, porque essa divisão por 100 pode ser muito bem substituída por este símbolo de porcentagem. 80% então. Então, se de 100 questões o candidato acertou 80, ele acertou 80% das questões. Lembrando que essa aqui é o nível 1, não é isso? Nossa aula de número 1. Espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.